Ora, boa noite. Estamos no capítulo 11 de Êxodo. Aqui no primeiro versículo fala-nos, e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Faraó. E até aqui Moisés e ninguém sabia quantas pragas é que iriam cair sobre os egípcios. Aqui vemos que Deus diz que ainda uma que seria a 10ª. Depois no versículo 2 fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. Isto aqui é uma profecia relativamente ao Êxodo capítulo 3, versículo 20, quando Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, que diz: porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, o quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. E é exatamente isto que acontece, ou fala aqui no versículo 2. Depois no versículo 3 é engraçado que diz que Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E é interessante que o autor dos primeiros 5 livros é o próprio Moisés. Então é o Moisés que está a escrever de si próprio, mas claro que não é de uma forma arrogante, que é óbvio que ele seria grande, porque ele era a palavra de Deus na terra. E no versículo 4 é muito interessante, diz que disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Aqui a palavra interessante que vocês se calhar querem sublinhar é eu. Enquanto que as outras 9 pragas foi Deus que mandou através de Moisés e Arão, esta 10ª praga é quando Deus vai visitar pessoalmente o Egito. Isto depois vai nos ajudar a compreender quando o anjo da morte passa pelos egípcios e diz: mas quem é esse anjo da morte? Aqui diz que eu sairei no meio do Egito. Esse anjo da morte é o próprio Deus, neste caso. Depois fala que todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o faraó até o que está atrás da mó, e o primogênito até dos próprios animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Imaginem quando acontece uma morte, realmente é uma grande tristeza, mas quando se vê uma cadeia de mortes e todos os primogênitos, deve ter sido um pavor estar naquela noite. No versículo 7 diz: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E depois diz: então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Isto aqui referente a Moisés, que estava a falar com Faraó, e vemos que Moisés tem tido sempre paciência, mas desta vez ele saiu com ardor de ira, muito irado. Depois temos os outros últimos 2 versículos que parece que é assim um pequeno resumo daquilo que tem acontecido, e não significa que não fosse libertar os egípcios, porque realmente diz que eles iriam ser libertos. O próximo capítulo nós vamos ver a instituição da Páscoa, vamos ver a morte dos primogênitos e vamos ver a saída dos israelitas do Egito. Amanhã vai ser um capítulo maior, por isso este vídeo também é um pouco mais curto. Parece que o capítulo 11 é mais ou menos assim uma introdução para o capítulo 12. Até amanhã.